Angela Martins, que é diretora da área internacional do Banco ABC Brasil. Obrigada. A senhora acredita em uma retomada mais firme das emissões corporativas no mercado internacional para quando? Esse último trimestre foi um trimestre onde você só viu emissões de empresas corporativas com alto grau de investimento, né? Com as operações com empresas AAA, AA. Mas agora, exatamente há 2 semanas atrás, houve a emissão do México. Então isso já é um sinal de que o apetite, o interesse por emissão latino-americana pode estar aí. Então eu acredito que no começo, ou no primeiro trimestre, no próximo trimestre, já haja uma oportunidade ou algumas oportunidades. Só que uma coisa que é muito importante é se essa primeira oportunidade for aproveitada pelo Tesouro Brasileiro, até para haver uma precificação melhor dos potenciais emissores que venham ao mercado, para ter uma precificação mais correta. Ficou mais caro emitir, mas não se sabe quanto mais caro, o quão mais caro. Nesse sentido, seria importante o Tesouro Brasileiro voltar ao mercado? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que é o parâmetro que se faz necessário nesse momento, principalmente porque o México é o BBB+, e o Brasil BBB-. Então, quanto a rating, eles deveriam pagar uma taxa menor. Porém, com a crise, eu acho que a aproximação entre os dois países ficou maior. Então, o mercado já vê o Brasil, talvez, com um risco semelhante ou até melhor do que o México. Então, há necessidade do Tesouro vir a mercado para melhor precificar as emissões corporativas que aconteçam depois disso. Caso contrário, fica muito difícil. Quem será essa primeira empresa a acessar o mercado e como ela será precificada, se não se tem ainda um nível correto, uma vez que depois que a crise ficou mais forte no último trimestre, não aconteceu nenhuma emissão de papel brasileiro. Angela, nesse cenário de crise, as empresas brasileiras teriam como encontrar alternativas lá fora? Com certeza. Eu acho que o Brasil já mostrou em outras oportunidades que sabe buscar alternativas, né? Lembra no passado com os bônus perpétuos, indo para a Ásia, tentando abrir esse mercado. Agora acontece a mesma coisa. Os brasileiros já estão olhando mercados alternativos. Na América Latina, eu acho que existem mercados que têm um volume de recursos no mercado local que pode ser até maior do que os emissores locais poderiam absorver. Quais mercados, então, como, por exemplo, o Chile, eu acho que é um exemplo de mercado com essa característica. Além disso, agora mesmo, no começo de dezembro, dia 8 de dezembro, aconteceu um evento patrocinado pela CVM e pela Bovespa sobre as finanças islâmicas. Então, existem mercados islâmicos, como o da Malásia, por exemplo, que também tem uma liquidez local que está aberto a emissores estrangeiros. Inclusive, as autoridades, algumas autoridades da CVM, da Malásia, esteve aqui no Brasil e mostrou um grande interesse por atrair emissores brasileiros, assim como eles têm interesse de emissores de outros países para o mercado malaio, por exemplo. Assim como outros países islâmicos também que podem ser alternativas. Então, as alternativas existem, o Brasil está atento a isso, já existem emissores, a Rangers de operações para o mercado de capitais conversando, inclusive com o Tesouro, tentando levá-los a esses mercados para fazer para trazer os mercados mais próximos, para melhor apresentar o Brasil, que não é tão conhecido desses países. Então já existe esse interesse, existem esses mercados, não são fáceis de acessar, não são volumes tão grandes, claro, como o mercado internacional, mas eu acho que são alternativas e alternativas interessantes e viáveis. A queda no volume de emissões corporativas nesse ano vai ser de quanto com relação ao ano passado? Isso é difícil de avaliar, saber um percentual, até porque se você pensar ao longo do ano, embora a crise já esteja aí desde agosto de 2007, houve um agravamento no último trimestre. Então, aí o mercado de capitais quase que paralisou. Então, foi uma curva, não foi flat o mercado, não foi um mercado que você possa dizer, não, aconteceram X emissões ao longo do ano. Então, 2009 também ainda é um ponto de interrogação. Existe a expectativa pelos balanços a serem publicados no primeiro trimestre. Isso pode ser um divisor de águas, dependendo do que acontecer, do que vier, de quão ruins ou melhores esses balanços venham. Isso pode determinar o apetite, o interesse do investidor por investir mais ou menos no mercado de capitais. Então, é difícil de você mensurar.
com certeza o mundo hoje ficou mais pobre, existe menos recursos disponíveis. Por outro lado, as empresas precisam até de mais recursos, exatamente pela mesma razão. Então, o interesse por parte dos emissores com certeza será grande, tudo vai depender do comportamento dos investidores, se mais ou menos receptivos aos primeiros movimentos que devem acontecer no primeiro trimestre. Então, assim, eu não chutaria um número, porque seria uma coisa totalmente especulativa, mas com certeza deve ser algo um pouco menor do que você viu em 2008, considerando os primeiros 3 trimestres, né? Não comparando apenas com o último, que foi tão ruim, né? Obrigada. Eu conversei com Ângela Martins, que é diretora da área internacional do Banco ABC Brasil. Bloomberg, o mercado é aqui. Continue com a gente.